Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isso é fazer vigília por ela, isso é velar por ela, isso é estar acordado por ela, isto é estar por ela, ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e se declama um poema para guardá-lo. Que lindo esse poema, né, que a Fernanda Montenegro declamou. Meus queridos amigos, companheiros do domingo, boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Júlia. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos, né, o livro da Joana de Ângeles, Psicografia, do Divaldo Franco. E a lição de hoje é convite à tranquilidade. Eu gostaria de iniciar a minha fala com vocês esclarecendo um equívoco que eu acho que é muito frequente que ocorra. Todos nós ficamos com aquela ideia equivocada de que tranquilidade se consegue através da segurança adquirida pela garantia financeira, por posições de prestígio no mundo, muitas vezes com salários astronômicos, ou quando nascemos em berço de ouro. Isso, no entanto, gente, é secundário. Secundário também é a tranquilidade proporcionada pela inércia, pelo repouso, pelas férias, pelo descanso merecido após o dever cumprido. Todos nós sabemos, e qualquer criança pequena, qualquer criancinha pequena de escola sabe, se cumprir com os deveres, vai ter direito às férias, se fizer o dever de casa, vai ter direito ao recreio. Todos nós sabemos isso. E nós esperamos até pelo descanso, pelo recreio, pelas férias, mas isso não quer dizer que a gente deva viver em função disso. Achar que tranquilidade é estar de férias, tranquilidade é estar na inércia, tranquilidade é estar em repouso. A Terra, esse planeta que nós estamos encarnados, é uma escola de trabalho. É uma escola de trabalho incessante. Então, devemos permanecer em dia com os nossos deveres, ao invés de estarmos sempre buscando descanso. Pois amanhã nós poderemos ter a dolorosa surpresa de viver confrontado com os fantasmas. Fantasmas do remorso, fantasmas da culpa. Oh, meu Deus, por que eu desperdicei essa encarnação? Oh, meu Deus, por que eu não aproveitei aquela oportunidade maravilhosa, não é mesmo? Então, o equívoco que eu quero esclarecer é esse. Trabalho, deveres, obstáculos e sofrimentos, gente, aprimoram, elaboram, eles aperfeiçoam o espírito. Então, o trabalho, os deveres, os sofrimentos, os obstáculos que nós temos que superar, são essas as ferramentas que são utilizadas para aprimorar, para aperfeiçoar o espírito.
É indispensável, portanto, esclarecermos esse equívoco de que tranquilidade é mudarmos a concepção que temos na mente de que do que vem a ser a tranquilidade, né? Nós temos que ajustar tranquilidade como uma missão daquilo que nós viemos fazer, daquilo que nós viemos cumprir nessa experiência reencarnatória. Uma experiência reencarnatória em favor de nós mesmos. Porque muitas vezes, né, a gente se interroga, nossa, qual será que é a minha missão aqui nessa vida? O que será que eu vim fazer nessa vida? Qual é a missão que está me esperando, que está programada para mim? A única missão que nós temos nessa vida e que está programada para nós é o nosso aperfeiçoamento, é o nosso burilamento do espírito. É eu sair daqui um pouco melhor do que eu cheguei. É a única missão. É o nosso aperfeiçoamento, é a nossa melhoria, é a nossa evolução espiritual. É a única missão. Nós não temos que preocupar com a missão de ninguém, em ajudar ninguém, no sentido de eu ajudar o outro a evoluir. Porque esse processo de evolução, ele é muito solitário. Por mais que eu queira carregar o outro comigo, por mais que eu queira enlaçar o outro comigo, não adianta. Esse processo de evolução, ele é solitário. Cada um tem seu momento. Esse botãozinho on, off da evolução, ele só acende aqui dentro, quer dizer, eu que preciso acendê-lo. Então, por mais que eu queira trazer o outro comigo, não adianta. Então, a única missão que eu tenho aqui na Terra, nesse projeto reencarnatório, é burilamento do espírito, é a minha evolução espiritual. Porque quando nós vamos reencarnar, nós pedimos, né? Nós pedimos as dificuldades, nós pedimos trabalho, nós pedimos sofrimento para que nós possamos resgatar nossas dívidas kármicas, que foram adquiridas ao longo de inúmeras existências, né? Ao longo desse passado espiritual, inúmeras encarnações que eu já vivi. Entretanto, gente, quando eu aqui estou nesse plano físico, eu sou tomada pelo meu egoísmo, pela minha vaidade, e eu recuso essa tarefa. Eu acho ela pesada demais, é muito sofrimento, é muito trabalho, é muita responsabilidade. E aí, eu não quero mais tudo isso que eu pedi no meu planejamento reencarnatório. Então, a gente prefere, muitas vezes, nós preferimos continuar doentes, abominando o remédio amargo que a vida nos oferece, adiando com isso, indefinidamente, as realizações planejadas, aquilo que eu me propus no plano espiritual antes de reencarnar. Porque nenhum de nós, ninguém, nasce sem um planejamento. Ninguém nasce sem uma programação. E esse planejamento é muito simples. É aquilo que eu acabei de falar. É sair daqui, desse plano físico, um pouco melhor do que eu cheguei. É eu procurar sair daqui bem melhor do que eu cheguei. Isso implica, gente, eliminar imperfeições e vícios. E muitas vezes, para eliminarmos essas imperfeições e esses vícios, esses débitos contraídos no meu passado espiritual, eu preciso passar por aflições. Algumas dessas aflições, alguns desses sofrimentos foram pedidos por mim mesma, lá no plano espiritual, lá no momento do meu planejamento reencarnatório. Eu pedi essas aflições, eu pedi esses obstáculos, essas dificuldades, esses sofrimentos. E a gente costuma pedir até demais. Eu falo, eu quero passar por isso, ou eu quero passar por aquilo, eu preciso resgatar toda essa dor que eu fiz para minha mãe lá atrás, eu preciso resgatar o mal que eu fiz para o meu filho, eu preciso resolver, eu preciso resgatar o mal que eu fiz para o meu marido. Aí o nosso mentor diz,
Vamos com calma, vai devagar, é muita coisa que você está pedindo muito trabalho, você está pedindo muito obstáculo, você está pedindo muita dificuldade, vamos devagar. E a gente fala, não, mas eu preciso, eu quero, me dê essa oportunidade de resgatar. E aí, a hora que a gente chega aqui, o que acontece? Nós agarramos na reza e falamos, pelo amor de Deus, alivia um pouco. Me tira desse sofrimento. Pai do céu, me tira desse sofrimento. Alivia para mim, porque está muito pesado. Não é assim que a gente faz? Lá em cima, na hora do planejamento reencarnatório, eu peço todo esse tipo de aflição, eu peço todo tipo de sofrimento, eu peço todo tipo de dificuldade, todo tipo de obstáculo, porque eu quero reparar, porque eu quero resgatar, porque eu quero aliviar um pouco meu débito. É a hora que chega aqui no plano físico, que eu sou tomada pela vaidade, eu sou tomada pelo meu egoísmo, e aí eu agarro na reza, faço novena, eu agarro, pelo amor de Deus, alivia para mim, eu não quero tanto sofrimento assim, eu não dou conta disso, não. É o que acontece, né? É o que a gente pode chamar de uma renegociação do planejamento reencarnatório. É uma renegociação que eu tento fazer da minha programação, do meu planejamento reencarnatório. Então, gente, para retificar, para corrigir, nós precisamos ter uma concepção acertada de tranquilidade. Tudo isso era para corrigir, para certificar essa concepção de tranquilidade. Tranquilidade, então, não é repouso, tranquilidade não são as férias, tranquilidade não é lazer, tá? Tranquilidade não é uma conta folgada, uma conta no banco, um orçamento financeiro folgado. Nós precisamos deixar que o espiritismo entre no nosso coração. Não fique só na mente, só na cabeça. O que é o espiritismo entrar no nosso coração? Não é só com palavras, né? Não é só com as explicações, mas é com muita dedicação, é com muito amor, né? Que eu vou abraçar esse trabalho que eu me propus, é com muito amor, é com muita dedicação, que eu vou abraçar os deveres que eu pedi, com muito amor, com muita dedicação, que eu vou ficar de pé diante do sofrimento, diante dos obstáculos que hoje eu estou passando, sabendo, gente, que tudo isso estava previsto no meu planejamento reencarnatório, pois tem as suas causas nas minhas vidas passadas, no meu pretérito. Então, a concepção correta de tranquilidade tem a ver com isso. Tem a ver com a consciência tranquila. Tranquilidade tem a ver com consciência tranquila. A consciência tranquila de quem cumpriu com seus deveres, de quem abraçou os seus trabalhos, de quem lidou com os seus obstáculos, sabendo que tudo isso faz parte de uma programação grandiosa, gente, que visa a nossa evolução como espírito imortal que nós somos. Tranquilidade no sentido lato do termo, para nós espíritas, tem a ver muito mais com abrir mão de gratificações imediatas. O que seriam essas gratificações imediatas? Isso que eu acabei de falar, a gente ter um dinheiro folgado lá no banco, né? Um fim de semana descansando, ficar só pensando no descanso que eu vou ter no final de semana, ficar só esperando pelas férias, ficar só esperando pela aposentadoria, enfim, ficar só esperando pelo descanso, ficar só esperando pelo lazer, ficar só na inércia. Tranquilidade não é isso. Tranquilidade é a consciência tranquila de quem cumpriu com os deveres, de quem abraçou o trabalho que foi pedido no planejamento reencarnatório, de quem ficou de pé diante dos obstáculos, diante do sofrimento que já estava programado nessa vinda nossa, né? Então, é abrir mão dessas gratificações imediatas em prol de uma gratificação muito maior, que é
a nossa evolução espiritual. E eu queria concluir aqui a minha fala com uma mensagem do Chico, que foi ditada pelo espírito André Luiz. O nome da mensagem é Tranquilidade. É linda essa mensagem, tranquilidade. Ele dá 10 passos, o André Luiz dita, são 10 passos para que a gente possa adquirir a tranquilidade. Primeiro, comece o dia na luz da oração. Comece seu dia com a oração, porque o amparo espiritual nunca falha, mas peça por ele, né? Segundo, aceite qualquer dificuldade sem lamentar, sem praguejar. Estava lá no seu planejamento reencarnatório. Terceiro, trabalhe com alegria, sem ficar esperando aquilo acabar para descansar. Quarto, faça o bem sempre que possível. Cada criatura transita entre as próprias criações. Quinto, valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Então, não desperdice seu tempo. Trabalhe, não valorize seu tempo. Não desperdice seu tempo, desculpa. Sexto, aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Abrace as responsabilidades, as obrigações, né? Quer dizer, acredite na disciplina. Observe um carro sem freio. 7. Estime a simplicidade. Quanto mais simples, mais tranquila é a sua vida. 8. Perdoe sem condições, sem nenhuma alternativa. Irritar-se é o melhor processo de se perder. 9. Use a gentileza, mas de modo especial, use a gentileza dentro de casa. Experimente atender os seus familiares como você trata as suas visitas. 10. Em favor da sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. Então, eu achei muito linda essa mensagem do André Luiz, intitulada Tranquilidade. Vamos tentar, né, seguir esses 10 passos para que a gente consiga ter a tranquilidade, uma consciência tranquila. Essa era a contribuição que eu queria trazer para vocês. E agora vamos escutar a nossa amiga Júlia, a contribuição dela. Boa noite a todos os companheiros da nossa Casa Espírita, que nos acolhe com tanto amor e carinho. É sempre um prazer estar aqui com vocês aos domingos, né, para esse encontro de estudos a respeito do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles. E hoje o nosso tema é Convite à Tranquilidade. A Sandra já apresentou muito bem, né, a visão espírita da tranquilidade. Eu vou apenas reforçar algumas percepções que eu tive na leitura desse texto de Joana. No meu ponto de vista, ela começa o capítulo chamando a nossa atenção para 3 virtudes: o equilíbrio, a paciência e a tranquilidade, denotando que a tranquilidade mantém relação com o equilíbrio e a paciência. Então, como é que nós podemos entender isso, né? Esse convite de Joana a partir do equilíbrio e da paciência para chegar à tranquilidade. Bom, o equilíbrio nós já estudamos aqui, porque ela teve um capítulo a esse respeito. O equilíbrio é o caminho do meio, né? Eu acho que o melhor exemplo que nós podemos citar para ilustrar o equilíbrio é aquela cena
né, que Hermann Hesse descreve de Siddhartha Gautama, que foi uma das encarnações de Buda, que estaria à margem de um rio em meditação, quando sua atenção é despertada por um homem e seu filho que vinham cruzando o rio num barco. E o homem dizia para o menino que, ensinando a manejar um instrumento de corda, que ele não podia esticar muito a corda do instrumento, porque senão ela poderia se romper. E, ao mesmo tempo, que ele não poderia deixar essa corda muito frouxa, porque senão ela não produziria som. Então, eu acho que essa é talvez a melhor definição de equilíbrio, né? Equilíbrio é ficar longe dos extremos, nem esticar muito, nem afrouxar. E por que que esse caminho do meio, esse caminho do equilíbrio é saudável? Justamente porque não tem exageros. Mas é o seguinte, você não tem exagero, mas você também não tem abstinência. Né? Porque uma coisa é o exagero, outra coisa é a abstinência. Aí, se você está num ou no outro lado, você não está no equilíbrio, você tá nos excessos. Equilíbrio, né, é exatamente você não ter excesso, mas também você não ter carência. Você não ter exagero, mas também não ter abstinência. Porque tudo aquilo que exagera, gente, prejudica. Tudo. Na nossa vida, né, a Sandra falou como é que a gente tem um planejamento reencarnatório, que a gente pede isso, isso e aquilo, depois a gente não dá conta de cumprir muitas vezes, porque muitas vezes, em grande parte, nós exageramos naquilo que planejamos, né? Então, tudo aquilo que exagera prejudica, mas também tudo que falta faz falta, não é? Tudo que falta faz falta. É muito interessante a gente pensar também a respeito disso, lembrando que se você anda pelas beiradas de uma montanha, por um precipício, o que acontece? Você pode cair nele, não é? Então, a gente precisa de sempre ter um piso, né? Você tem que caminhar num piso que não lhe permita esse acidente, digamos assim, esse tombo das alturas, né? Então, eu acho que Joana nos chama a atenção exatamente para isso, para que a gente, para atingir a tranquilidade, a gente precisa de desenvolver o equilíbrio. Mas ela fala também da paciência. Paciência é uma palavra que tem a ver com paz, né? A gente pode até fazer uma brincadeira, dizer a paz consciência, quer dizer, eu tenho consciência da minha paz interna. Então, eu sou uma pessoa paciente, né? E por que que a gente consegue desenvolver a paciência? Porque a paciência nada mais é do que o tempo que Deus nos dá para que a gente possa vencer os obstáculos da vida. Nós, né, não evoluímos de supetão, de uma hora para outra. Nós necessitamos de tempo. E nós temos que ter paciência com a própria vida, conosco, com aqueles com os quais convivemos, né? Sempre pensando que há tempo para que a gente possa, né, desenvolver as nossas virtudes, as nossas qualidades. Paciência, portanto, é fruto da paz interior, né? Não é algo... A gente, às vezes, tem a ideia assim, a paciência você exterioriza. Mas se você não tiver paz interior, você não tem como ser paciente com ninguém. Porque a paciência é fruto dessa paz interior. E de onde advém a paz interior? A paz interior advém na crença do amparo divino. É claro. Porque se eu entendo que eu tenho tempo para melhorar, para evoluir, para progredir, né? Para cada encarnação, como disse a Sandra, conseguir
me tornar um pouco melhor do que quando cheguei? Então, se é assim, eu só posso imaginar que Deus me dá essa oportunidade, que eu sou beneficiada pelo Pai, né? E aí é por isso que nós confiamos em Deus, porque nós temos a imagem de Deus como o autor da nossa vida, como um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que nos ama e que nunca nos abandona. Se é assim, nós podemos ter, né, adquirir essa paz interior, né, e levar a vida, apesar de todas as adversidades que ela contém. Porque a vida não é um caminho fácil. A vida é um caminho cheio de obstáculos, porque a cada encarnação nós precisamos compreender que o nosso objetivo é aprender com a vida, aprender com as situações que estão aqui presentes e que, na maior parte das vezes, nós é que levamos a que isso acontecesse, seja por um planejamento reencarnatório, né, que nós já desenvolvemos a partir das provas ou das expiações que nós necessitamos, seja por ações que nós praticamos aqui nessa encarnação, que não estavam no planejamento, mas que, em função da lei de causa e efeito, da lei de causalidade, né, elas vêm até nós. Então, é por isso, se a gente tem essa compreensão, e essa compreensão o Espiritismo nos dá. Né? O Espiritismo nos dá essa compreensão. Quando a gente é capaz de entender, né, que nós somos dotados de livre-arbítrio, que nossa jornada nesse mundo é uma jornada evolutiva, que nós estamos fadados à perfectibilidade, que Deus é nosso Pai, né, de amparo e proteção. E aí, se é assim, nenhuma adversidade, nada que possa vir a acontecer na nossa vida vai nos causar um temor irracional. Nós teremos paciência suficiente para encarar os problemas da vida. E aí chegamos ao tema da noite, que é tranquilidade. Quer dizer, se eu tenho equilíbrio, se eu desenvolvi a paciência pela compreensão da minha condição espiritual, aí Joana diz, a tranquilidade passa a ser uma necessidade na sua vida. E precisamos entender também, em relação à tranquilidade, que a tranquilidade, né, tem a ver com a calma, mas não é uma calma, como é que eu vou dizer? Não é uma calma em termos de apatia, não. É uma calma ativa. Você fica tranquilo, mas a tranquilidade não te impede de agir. Senão você vai cair no excesso a que eu me referi logo que comecei a discorrer sobre este tema, né? A tranquilidade, ela é o oposto da impulsividade. Quando você age por impulso, você não para pensar. E muitas vezes é decorrência dessa impulsividade que novas provas advêm para a sua existência. Então, a tranquilidade, como diz Joana, é uma necessidade para você opor e controlar esses impulsos que nós ainda trazemos e que estão presentes na nossa natureza animal. Nós vamos evoluindo pouco a pouco e a tranquilidade é uma conquista dessa evolução, né? E aí, tranquilidade tem a ver com tempo, sem sombra de dúvida, né? Tem a ver com tempo. Eu venho falando nisso, né, desde o início. O equilíbrio tem a ver com tempo, porque se eu compreendo, né, que cada um de nós tem o seu próprio tempo, eu posso tentar controlar os meus excessos no âmbito desse tempo que eu tenho para, né, exercer
a minha autonomia como pessoa. A paciência tem a ver com o tempo, porque ela é fruto da compreensão da própria vida e da minha existência como espírito em evolução. E a tranquilidade também, porque a tranquilidade tem a ver com a compreensão de que o tempo é construído por cada um de nós. Tempo é fruto do nosso movimento. Quanto mais agitado, quanto mais confuso, né, que você estiver, a sensação é de que você tem menos tempo, de que vai te faltar o tempo. Por isso, né, é que eu também gostaria de encerrar minha fala trazendo uma reflexão que o José Carlos de Luca, que é um autor que eu gosto muito, faz a respeito do tempo. E ele começa lembrando uma música de autoria do Almir Sater e Renato Teixeira, que diz assim: ando devagar porque já tive pressa. Pressa é o antônimo da tranquilidade, né? É o contrário da tranquilidade. Quem é tranquilo não tem pressa, respeita o ritmo, o tempo. Então, os compositores escreveram: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Então, o que é isso, gente? Isso é compreensão da vida, né? E aí o Zé Carlos de Luca, ele traz para nós as seguintes reflexões. Ele diz: aonde você pensa que vai chegando tão apressado? Há quanto tempo você não tem tempo para você? Quando foi a última vez que se olhou demoradamente no espelho? O que o impede de fazer algo que lhe faz bem ao coração? São perguntas interessantes para a gente se fazer, né? E ele continua: quando foi a última vez que você brincou com uma criança ou conversou sem pressa com um idoso? Há quanto tempo você não abraça seu filho, seu velho, seu amigo? Parafraseando Roberto Carlos, né? Por que economizar gesto de amor se o amor é a maior riqueza da vida? Então, isso tem a ver com aquela coisa da abstinência e do excesso. Por que economizar amor, né? A vida não é uma corrida, gente. Ninguém vai ganhar um prêmio no fim da linha. A vida é uma viagem, não um destino. Isso é muito importante você compreender. Você é um viajante. E essa viagem, né, o destino aonde você vai chegar, é você que vai decidir. É você que vai... É você que faz a sua viagem. Por isso também existem aqueles versos lindos, né, do poeta espanhol que diz: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Né? E aí o De Luca continua: e não compensa andar pela vida num carro de corrida. Você não irá desfrutar as paisagens, porque o carro de corrida, ó, não vai dar tempo de você admirar o que está em volta. Vá de charrete. Assim você poderá apreciar o melhor das pessoas, dos lugares e das situações, sabendo que a vida não tem replay. Aproveite cada estação da viagem. Quais seriam essas estações? A infância, a adolescente, a maturidade, a velhice. São as estações da nossa viagem. Celebre cada momento. Extasie-se com as pequenas felicidades que o visitam disfarçadamente todos os dias. Vejam bem, as pequenas felicidades que nos visitam disfarçadamente todos os dias, que às vezes a gente não percebe que elas chegaram, né? Trate bem as pessoas, elas estão no mesmo vagão que você. E nunca se sabe quem vai descer primeiro. Não é isso, gente? Então, por isso é que nós precisamos de viver a vida com tranquilidade, fé e confiança em Deus, de que somos viajantes. E nessa viagem, o que nos espera é o crescimento pessoal, espiritual, né?
que está destinado a todos nós, indistintamente. E aí, para dar continuidade à abordagem do tema, eu vou chamar minha amiga Cristiane. Vem, amiga, seja bem-vinda. Não estou escutando. Cristiane, você está sem som. Desculpa, gente. Boa noite, Júlia. Boa noite, Sandra, Marina. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aos domingos. Bom, vamos tentar trazer alguma coisa para vocês sobre esse tema. Convite à tranquilidade. Depois que a Sandra trouxe comentários a 2 mensagens lindas de Emmanuel, depois que a Júlia trouxe links de tranquilidade com paz, enfim. Joana começa esse estudo citando o versículo 11 do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. E procureis viver quieto. Quietude, qual quietude será que é essa que Jesus nos convida? Ainda sobre tranquilidade, Emmanuel, numa das lições que a Sandra comentou, ele traz também uma citação de Jesus, que nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Quietos, paz. Que convite será que é esse de Jesus? Eu meditei sobre isso. Porque estar quieto não é o quieto de não falar. Para mim, o quieto que Jesus nos chama a atenção é a quietude espiritual. Porque Jesus nos fala ao homem eterno e não tão somente ao homem material. Então, é claro que nós devemos pensar que os convites de Jesus, as grandes lições por ele trazidas, falam ao nosso espírito, que se estende para muito além desta vida física. Quietude. Qual quietude seria essa em nossos espíritos? A Sandra já falou muito bem que nós precisamos repensar os nossos conceitos sobre quietude, sobre tranquilidade, aliás. Porque, a princípio, tranquilidade seria próxima à ociosidade, à inércia, ou à satisfação, à isenção de problemas, à realização de todos os nossos sonhos. E Jesus não nos chamaria a essa tranquilidade. Não. Porque, bem diz Joana, o convite de Jesus, a palavra de Jesus nos fala de serviço, de trabalho. O trabalho é tão importante para nós espíritos que ele é uma lei que nós vamos estudar no livro dos Espíritos. Então, nós apreciamos e compreendemos do estudo do Evangelho e dos esclarecimentos dos Espíritos que para que nós possamos avançar como espíritos, para que possamos progredir, evoluir, o movimento há de ser incessante. Chico dizia em relação ao movimento que ele se sentia como uma lesma que só rastejava para frente, porque a lesma não dá ré. Agora, se Chico sentia que ele era uma lesma, nós, no mínimo, somos lesmas júniores. Para não dizer que estamos em categoria até mais atrasada. Então, o fato é que, assim como a lesma, devemos rastejar para frente pacientemente. Porque não podemos dar saltos. Então, essa tranquilidade, que é o convite de Jesus dessa noite, transmitido pela Joana, vem falar de quietude do espírito. Então, Joana fala no início do seu texto que se nós estivermos tranquilos, nós realizaremos tudo
com mais êxito. Nós trabalharemos de forma mais exitosa, nós pensaremos de forma mais harmoniosa, nós agiremos de forma comedida, disciplinada, e isso serve sempre a um resultado melhor. Ela diz que muitas vezes nós, que nos encontramos encarnados, que estamos sujeitos a um bombardeio de informações constante, não só pelos meios da mídia, os meios de comunicação, mas também do convívio, com pessoas bastante diferentes de nós outras, que pensam, que acreditam e que defendem posturas diversas das nossas. Então, ela diz que muitas vezes, porque estamos sendo bombardeados por essas informações e também por essas divergências, nós costumamos reagir com impetuosidade. Aliás, essa é uma questão que alguns espíritos vêm trabalhando em alguns livros. A orientação para que nós possamos disciplinar a reação, para que comecemos, busquemos uma educação pessoal e íntima para que paremos 2 segundos antes de responder, antes de reagir. Dizem eles que se pudéssemos fazer esse 2 segundos de pausa, nós já obteríamos maior paz nas nossas relações. É como se fôssemos ainda crianças imaturas, pré-adolescentes irritadiços, ou então adolescentes em revolta sem causa, e não tivéssemos paciência com nada nem ninguém. Então, quando se fala de tranquilidade, não é a tranquilidade da postura estacionária. É a tranquilidade da disciplina, da resposta comedida e educada, da ação respeitosa sempre, porque é preciso estar tranquilo para que estas virtudes sejam realizáveis nas nossas vidas. Não tem como ser um pacificador ou se sentir pacificado sem tranquilidade. Não tem como estudar e aprender compreendendo, fixando sem tranquilidade. Não tem como executar um serviço sério ou complexo sem tranquilidade. Diante disso, não tem como viver a vida almejando o término proveitoso das nossas experiências reencarnatórias sem tranquilidade. Sem tranquilidade, nós somos a criança birrenta, o pré-adolescente irritadiço e o jovem revoltado. A madureza do espírito também é medida por esta capacidade de domar-se, de disciplinar-se e de agir. Diz Joana que essas posturas nossas de reações intempestivas nos trazem desgaste imenso no espírito. Isso quando não nos perturbam profundamente nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes, nessas reações exasperadas, nós ferimos, magoamos, destruímos coisas, pessoas, relações. E Joana fala, e é claro que em outras lições a gente já viu isso também, que tranquilidade não cai do céu. É preciso que nós criemos condições para que ela floresça,
Eu, várias vezes aqui nos domingos, eu tenho falado, e nos meus estudos do Livro dos Espíritos durante a semana também, eu insisto muito na tecla de que todos nós trazemos conosco, desde a nossa criação, os germens de todas as nossas virtudes. De todas as virtudes que nós seremos capazes de desenvolver. Chico dizia que nós já estamos desenhados, o nosso projeto já está pronto desde o início, só que nós estamos na construção desse projeto. Então, na construção desse projeto, é preciso que nós nos conscientizemos de que a tranquilidade já existe em mim. A paz já existe em mim. A capacidade de perdoar, a compaixão, a capacidade de amar sem limites, já existe em nós, em germe. Cabe a nós, no nosso tempo, desenvolvê-las todas. Deus concede a oportunidade da vida para todos nós e concede também o tempo ilimitado, pois Deus é eterno. E dentro da concessão desta vida, que nós não podemos findar, porque eu não estou falando de morte física, eu estou falando da vida do espírito, e essa não tem fim. Por mais que o espírito se revolte contra si, contra Deus, contra as experiências, e opte e fuja através do suicídio, a vida não cessa. A vida do espírito é imortal. Não conseguimos terminá-la. Então, dentro desta concessão ilimitada, que é a vida, e da concessão ilimitada, que é o tempo, nós precisamos caminhar. É por isso que quando se fala em qualquer virtude pregada ou exemplificada por Jesus, nós não podemos nunca entender a lição como algo estacionado. Assim como para nós espíritas, nós temos que ter consciência sempre de que a própria doutrina espírita é doutrina progressiva, contínua. Nós precisamos sempre estar estudando, aprimorando, porque nós ainda não somos nada perto de Jesus. Nós somos as lesmas rastejantes, tentando nos aproximar de Chico, que também se designava como uma lesma rastejante. E a tranquilidade, então, vai permitir que o nosso caminho para a frente seja rastejando, seja engatinhando, seja andando, correndo, seja possível. Você vai falar assim, não, mas você falou de correndo, Cristiane, mas não tem jeito. A tranquilidade não dá para correr, dá. Porque nós não estamos falando só de atos externos. Nós estamos falando do espírito. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o meu neto sai correndo pelo parque, ele faz isso, eu saio correndo atrás dele, mas eu estou correndo rindo e com o coração tranquilo. Então eu posso correr. Só dei esse exemplo para vocês perceberem que nós não estamos falando só de atitude exterior, de postura corporal, de ação do homem material. Nós estamos falando do espírito. Joana fala que nós espíritas, que temos essa noção muito explicitada e muito compreensível da lei de causa e efeito, nós sabemos que nenhuma das dificuldades que nos acometem nas nossas vidas, e quando eu falo dificuldades, pode ser uma pequena, como pode ser uma catástrofe na nossa vida, nenhuma destas dificuldades é infrutífera ou vem de forma injusta. Além de nós sermos merecedores e necessitados de todos os desafios que nos apresentam, o fato é que diante deles,
todos nós podemos prosseguir. Porque o projeto reencarnatório nunca visa a falência do espírito. Todo projeto reencarnatório visa ao êxito da criatura. São lições, muitas vezes duras, são remédios, muitas vezes amargos, que nós precisamos atravessar ou tomar para que melhoremos, para que saremos das nossas imperfeições, para que deixemos para trás o homem velho, construindo o homem novo. E Joana fala algo que eu adorei ouvir. Ela diz que para que nós consigamos essa tranquilidade, o homem deve confiar em Deus plenamente, entregando-lhe a vida e deixando-se conduzir. É a fé. Preciso ter fé. Então, para ter tranquilidade, é preciso ter fé. E mais uma vez aqui, é preciso que eu ressalte para vocês que não é essa fé religião, é a fé religiosidade. É a confiança irrestrita no Pai, nos seus desígnios, na sua justiça, mas também na sua compaixão, na sua misericórdia. É confiar de que essa vida é passageira, é temporária, então esses desafios tormentosos vão passar. E tudo passa. E quando Joana fala que deixando-se conduzir, é para que nós não nos portemos com revolta. Não é para que a gente fique estacionado. Não. O que eu comecei falando, que uma das grandes lições do Evangelho é o movimento. Jesus não parou num lugar só. Ele não tinha uma pedra onde descansar a sua cabeça. Mas ele prosseguiu. Ela fala que, diante desse conhecimento que nós espíritas temos, da lei de causa e efeito, do progresso, dessa justiça divina que para nós espíritas se apresenta de forma compreensível e lógica, uma vez que a nossa fé há de ser raciocinada, ou seja, nós devemos buscar compreender aquilo que acontece nas nossas vidas, mesmo que não tenhamos aquela resposta absoluta agora. Nós precisamos compreender que existe uma causa que, se não se encontra nessa vida, se encontra na nossa memória espiritual, que por ora está no inconsciente. Não há efeito sem causa. Então, não adianta desesperar-se. Não adianta exasperar-se. Não adianta ficar reclamando. E aí nós vamos compreender, né, de Jesus, que é a citação de Joana, e procureis viver quietos. E não adianta ficar lamentando, não adianta reclamar, não adianta revoltar-se, não adianta mentir, não adianta negar. Porque esse convite ao movimento e ao progresso é imperativo. E diante da nossa teimosia, aquela que demonstramos ainda hoje, nós que apesar de sermos espíritos milenares, estamos aqui retomando caminhadas para o aprendizado da tranquilidade, da serenidade, da paz, da compaixão e do amor, repetindo por incontáveis vezes lições que a gente ainda não conseguiu aprender. Ela diz assim, que alguns mecanismos nos auxiliam na vivência dessa tranquilidade, que é essa confiança no Pai. Entregar ao Pai as nossas vidas. E nos deixar conduzir. Deixar conduzir. É quando eu sigo o caminho. Eu faço escolhas, mas aquilo que eu não posso escolher, eu aceito. Deixar-se conduzir, para mim, é isso. Eu faço escolhas porque eu tenho livre-arbítrio, porque eu fui chamada a existir em nome do Pai, para que eu participe da obra da criação. Nós somos co-criadores. Então, os Espíritos nos falam disso no livro dos Espíritos,
e muito interessante. Jesus fala no Evangelho, vós sois o sal da terra. Então, nós não somos insossos. Nós não existimos por nada, nós somos o sal da terra. Então, a nossa presença tempera a criação e faz com que a criação não apodreça, pois essa que é a função do sal. Então, nós agimos, porque para isso fomos criados. E no que agimos, nós sabemos muito bem que podemos plantar com uma liberdade quase infinita, mas a colheita é sempre obrigatória. Então, como já somos espíritos milenários, nós já temos uma consciência maior. E se o nosso plantio for desarmônico, colheremos desarmonia. Se o nosso plantio for ético, for amoroso, for caridoso, a vida nos retornará desta forma. Então, Joana fala que nós podemos nos auxiliar pelo exercício da nossa vontade bem dirigida, com pequenos esforços. E isso os espíritos já nos falam também, né? Que nós só não somos felizes porque muitas vezes não queremos nos esforçar minimamente. Porque se nos esforçássemos minimamente no uso dessa nossa escolha, dessa nossa vontade bem dirigida, nós seríamos. Ela fala também que é preciso um bocado de disciplina, que é necessária alguma continência. O que são isso? São pequenas renúncias. Não é possível servir a Deus e a Mamon no mesmo nível. Nós vamos fazendo renúncias, vamos nos contendo a algumas expansões relacionadas ao homem velho, à nossa inferioridade, justamente no exercício da disciplina e desse aprendizado para sermos melhores. Ela fala também que a meditação auxilia. Porque a meditação nesse sentido, para mim, não é aquela meditação, só meditação passiva, que a gente vê muitos budistas praticando, mas é a meditação de você parar, olhar-se, olhar o que está em volta de você, conscientizar-se daquilo que você pensa, sente e escolhe, para que você medite. Porque se algo deu errado, você precisa aprender para acertar. Meditar para mim é isso. É observar. É vigilância. É consciência de quem somos, de onde estamos. É ter consciência de para que estamos e para que existimos. Somos co-criadores. Somos o sal da terra. Vós sois deuses. Nós temos toda a potencialidade a ser aflorada em nós. A tranquilidade está aqui. Eu só preciso escolher. Confiar em Deus. Eu só preciso ter consciência de que atravessando todas as dificuldades, todos os grandes dramas da minha vida, Deus permanece comigo. Os bons espíritos permanecem me amparando, me auxiliando, me intuindo. Nós nunca estamos sós. E por mais difícil seja aquela experiência, vai passar. Então, é preferível ter tranquilidade para atravessar esse sofrimento do que ter de atravessá-lo lutando. Fica mais difícil. Quando Jesus fala que com ele o jugo é suave, o fardo é leve, ele afirma, entre aspas, que vai ter jugo e vai ter fardo, porque a realidade nossa não seria diferente só por aceitarmos a sua lição. Ele não se isentou de carregar fardo e ter jugo. Esse foi o exemplo do mestre. Então, com ele é tendo paz. É por isso que Emmanuel, que eu citei para vocês, fala que tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz, quer dizer, para que nós possamos atravessar todas as dificuldades. Pacificados, tranquilos, diligentes, disciplinados, confiantes, caridosos, amorosos e tudo mais. Que vocês tenham
uma semana tranquila. Não a tranquilidade velha do homem velho, que é de não fazer nada, mas é a tranquilidade do trabalho. Dificuldade do meditar sobre si e sobre tudo. Tranquilidade para trabalhar, para amar, para viver, para perdoar, para doar-se, para servir, para construir, para reconstruir. Tranquilidade para ser confiante em Deus. Uma boa noite para todos vocês, boa noite para a Júlia, para a Sandra, para a Marina. Eu vou deixar vocês agora com um pequeno vídeo que a Marina vai colocar para vocês encerrando esse nosso domingo de lições. A noite estava escura, o céu sem estrelas. De vez em quando, ouvia-se o uivo de um lobo bem longe, misturado com o barulho do vento. As crianças reunidas na tenda do mestre Benjamin estavam com medo. Mestre Benjamin sentiu o medo nos seus olhos. Foi então que uma delas perguntou: Mestre Benjamin, há um jeito de não ter medo? Medo é tão ruim. Mestre Benjamin respondeu: há sim, e ficou quieto. Veio então a outra pergunta: e qual é esse jeito? É muito fácil. É só pensar como as ovelhas pensam. Mas como é que eu vou saber o que as ovelhas estão pensando? Mestre Benjamin respondeu: quando durante a noite as ovelhas estão deitadas na pastagem, os lobos estão à espreita e eles uivam. As ovelhas têm medo. Mas aí, misturado ao uivo dos lobos, elas ouvem a música mansa de uma flauta. É o pastor que cuida delas e não dorme nunca. Ouvindo a música da flauta, elas pensam: há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde e sabe onde estão as fontes de águas límpidas. Uma brisa fresca refresca a minha alma. Durante o dia, ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando tenho de passar pelo vale escuro da morte, eu não tenho medo. A sua mão e o seu cajado me tranquilizam. Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar as minhas feridas. E me dá água fresca para sarar o meu cansaço. Com ele não terei medo eternamente. Salmo 23, paráfrase. Mestre Benjamin parou de falar. Os olhos de todas as crianças estavam nele. Foi então que uma delas levantou a mão e perguntou: e os lobos? Eles vão embora? Eles morrem? Os lobos continuam a uivar e continuam a ser perigosos. O pastor não consegue espantar todos eles e, por vezes, eles atacam e matam. Mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta do pastor, dormem sem medo, não porque não haja mais perigo, mas a despeito do perigo. Não há jeito de acabar com o perigo, mas há um jeito de acabar com o medo. Coragem é isso, dormir sem medo a despeito do perigo. As crianças voltaram para suas tendas e dormiram sem medo, pensando nos pensamentos das ovelhas. De vez em quando, lá fora,
ouvia-se o uivo de um lobo faminto. Desde então, tornou-se costume contar ovelhinhas para dormir.